Graças a Deus. Quero que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, aonde você estiver, com você, com sua família. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nossas vidas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês adorando o nosso Senhor. No Salmo 117, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Queremos ser grato a Deus pelo dom da vida. Queremos ser grato a Deus até pelo momento que estamos passando, porque Deus não faz nada sem um propósito. Eu não sei qual é, mas Deus sabe de todas as coisas. E por isso estamos aqui, para louvá-lo, a Deus, porque Ele continua sendo bom. Quero que Deus continue abençoando tua família, console as famílias, os amigos. Perdemos pessoas nesses últimos dias. A minha oração é que o Espírito Santo venha nos fortalecer e consolar as famílias. Perdemos nos últimos dias, aqui da comunidade mesmo, o Vanderlei da Sossom. A minha oração, que Deus console, que Deus cuide. Estamos aqui louvando o nome dEle, porque não estamos aqui pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E Ele continua sendo Deus, acima de tudo, acima de todos. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor? Vamos lá. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico
pois tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Não há outro além de ti, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo a Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. É soluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei.
Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Como é bom poder estar aqui para falar a respeito da palavra de Deus, apesar de que estamos distantes, né? A nossa oração é que em breve, na verdade, esse momento passe e que a gente possa se reunir de novo. Nessa noite aqui eu quero expor com vocês o texto de Gênesis, que está no capítulo 12, do verso 1 até o verso 4. Isso é o que nós vamos estudar aqui nessa noite, né? Mas antes de mais nada, eu quero convidar você, né, a ter um tempo de intercessão, né, pelos enfermos da nossa comunidade, da nossa igreja, né, aqueles que estão à nossa volta, na nossa cidade, né. Então aí onde você está mesmo, né, o meu pedido para você é que você tenha agora esse tempo de oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, ó Pai, que se renovou essa madrugada, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Sabe, Senhor, nesse momento, Pai, como igreja, Pai, nós gostaríamos, ó Pai, muito de estarmos juntos, ó Pai, querido, lá na igreja, Pai, querido, lá na comunidade Aprisco, Senhor. Nós não podemos estar, Senhor Jesus. Fomos separados, Senhor Jesus, por uma pandemia, Senhor. Mas estamos aqui unidos, ó Pai, em espírito, ó Pai querido, clamando a um só nome, que é o nome do Senhor Jesus, para pedir para o Senhor, ó Pai, vá, Senhor, de encontro com os enfermos, ó Pai, com cada pessoa, Senhor Jesus, que foi tocada pelo Covid, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, como nosso pastor, ó Pai querido, como o pastor Ricardo ora, Senhor, só uma gota, Senhor Jesus, do teu sangue, Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão, Senhor Jesus, que foi alcançado pelo Covid. Senhor, o nosso pedido para o Senhor é que apressa-te, Senhor, a passar essa pandemia, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus, cuida dos seus, ó Pai. Nós clamamos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Ok, vamos ler o texto aqui então. O texto diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui. Irmãos, eu quero, nessa noite com você, fazer uma exposição aqui desses 4 versículos, e daqui a pouco nós vamos ler também Gênesis capítulo 13, do 14 e 15. E eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, porque o herói que eu quero expor aqui não é Abrão, mas é o próprio Deus. Na verdade, se você olhar para o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui é um grande chamado. Se você olhar para o versículo 1, ele começa dizendo assim, ó: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então vejam bem, o chamado de Deus aqui para Abraão, ele é objetivo. O chamado do Senhor aqui é claro. O que Deus está falando para Abraão? Ele está dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da onde existem os teus ídolos, os ídolos do teu povo. Sai do meio da tua parentela. Ou seja,
deixa a sua família para trás, pega a sua esposa e com ela você vai seguir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então esse é o chamado de Deus para Abraão. É um chamado para conversão, para renúncia, para mudança. Esse é o chamado do Senhor aqui, certo? É um chamado para confiança. É isso que está acontecendo aqui. O Senhor está olhando para Abraão e está dizendo: Abraão, vem comigo, confia em mim que eu tenho o melhor para você. Então, é assim que começa. E é muito interessante, porque se você olhar para a sua vida, a pergunta que é: de que forma que o Senhor te chamou? O chamado do Senhor para mim e para você é parecido com o chamado de Abraão. Porque um dia o Senhor olhou para mim e disse: Du, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Só que o chamado, apesar de ser parecido, ele tem os seus pontos diferentes, porque no caso de Abrão, Deus literalmente chamou Abrão para sair da terra de Harã e ir para uma terra no qual ele ainda não conhecia, junto com a sua esposa. Agora o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, é um chamado para sair da terra, para sair da parentela, para ser transformado pelo Senhor, mas logo em seguida o Senhor te envia exatamente para a sua terra e para a sua parentela. Ou seja, Ele te chama para ser luz. Ele diz: agora que você foi transformado, agora que você foi alcançado, eu te envio exatamente para o teu povo, para que eles consigam olhar para você e encontrar em você as evidências, os pontos que apontam para a cruz. Ou seja, o Senhor te chama das trevas para a luz e depois te envia para o mundo de trevas, só que agora você é a luz. Então a pergunta que eu faço para você aqui, já com base no versículo 1, de um chamado extraordinário, transformador, a pergunta aqui é: quais são as evidências do Cristo na sua vida? A minha pergunta aqui é: depois de Cristo na sua vida, o que mudou? Essa é a pergunta. A pergunta aqui é: o seu testemunho, as suas obras, elas te denunciam ou elas testemunham a respeito de você? Eu lembro de uma certa vez quando Cristo disse que não faz sentido acender uma lamparina e colocar ela debaixo de um cesto. O que ele estava falando é que não faz sentido alguém ser transformado e ficar escondido. Pelo contrário, a lamparina ela tem que ser posta num lugar mais alto da casa. Para quê? Para que todos possam enxergar. E Cristo te chamou para ser lamparina. Então a pergunta que é: o que mudou na sua vida depois que Cristo te chamou? A questão aqui na história de Abrão é que ele chama Abrão, e é muito interessante aqui, porque nós estamos falando aqui do chamado de Deus e da humanidade de Abrão. Só que a humanidade de Abrão é uma humanidade pecaminosa, porque ele foi atingido pelo pecado em todas as áreas. Aí agora prestem atenção no versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Preste atenção aqui, vamos aqui expor o texto aqui, presta atenção nos detalhes. Ele está falando assim: de ti farei uma grande nação. Parece até que Deus está sendo irônico aqui, e claro que ele não está. Mas quando eu olho para esse versículo 2 aqui, o que me vem na mente é aquele versículo que diz que antes da palavra chegar em minha boca, o Senhor já conhece. Edu, o que isso tem a ver com o versículo 2? É simples. Aqui ele está falando: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Só que, irmãos, a esposa de Abrão não podia ter filhos. Sarai, ela era estéril. Ou seja, é um casal que não pode ter filho, sendo chamado por Deus para que a partir desse casal surja então uma nação. Só que Deus está chamando um casal que não pode ter filhos.
Aqui o texto ainda não diz, não mostra Abrão orando a Deus e dizendo, Senhor, eu quero um filho. Não mostra Sarai orando e dizendo, Senhor, eu quero um filho. Não mostra. Mas antes deles pedirem, o Senhor já chama eles com um propósito de fazer deles pais. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha só o chamado de Deus para Abraão. Deus está falando, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Eu te abençoarei, Abraão. Farei de ti uma grande nação. O que está acontecendo é que Deus pega um casal, tira esse casal do meio de uma nação e diz para eles, eu vou começar em vocês uma nova nação. Então é a partir de um casal, no qual não podem ter filhos, que surge então toda uma nação, que vem Isaac, que vem Jacó, que vem José, que vem uma nação no Egito, que vem os hebreus, que vem os judeus, que vem o Cristo. Então não passava na mente de Abrão, que Deus estava olhando para ele e diz, Abrão, eu preciso de você e da sua esposa formar uma nação para que um dia, Emanuel, Deus conosco, eu nasça, caminhe com vocês e então alcance através, Abrão, de você e da sua família, todos os povos da terra. Os planos de Deus vão bem além daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina, né? E aí ele continua, ainda no versículo 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, ele diz. E te engrandecerei o nome. Aí ele diz, sê tu uma bênção. Aí esse versículo aqui tem me confrontado já há muito tempo. E pensando aqui na palavra, sê tu uma bênção, a pergunta que eu faço para você é, você é uma bênção? Essa é a pergunta. Você é uma bênção? Porque veja bem, a palavra, o versículo está dizendo que Deus vai abençoar Abraão. E logo em seguida diz, agora seja você uma bênção. E é interessante, né? Porque se você pergunta isso em igreja, já perguntei isso em várias igrejas, né? Ser tu uma bênção, parece um coral. Quem que é uma bênção? Quem que é bênção? Vários irmãos, vários. No momento, eles falam amém, porque quem não quer bênção, não é verdade? Mas aqui a palavra é ser tu uma bênção. O que o Senhor está falando é, eu estou te chamando para ser bênção. E o significado de bênção, ele tem no mínimo 2 significados. O primeiro significado é favor divino. Então quando Deus está falando, eu vou te abençoar, Ele está falando assim, você receberá favor divino. Então quando eu estou orando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu preciso de bênção, eu estou falando, Senhor, eu preciso de um favor divino. E principalmente agora em tempo de pandemia, quantas pessoas estão orando, dizendo, Senhor, nós precisamos de um favor divino. Não é verdade? Só que o outro significado de bênção é meio de alegria. Então quando o Senhor está dizendo para Abraão, sê tu uma bênção, Ele está falando, Abraão, sê tu um meio de alegria. Ou seja, aonde você estiver, que você seja um meio de alegria. E esse é o chamado para mim e para você, esse é o chamado para a igreja. Ser tu uma bênção, ou seja, seja você um meio de alegria. Mas a pergunta que é hoje, a igreja está sendo meio de alegria? De que forma que as pessoas, qual é a forma que as pessoas têm olhado para a igreja? Queridos, eu creio que o Senhor nos chamou para ser agentes de esperança, para ser lamparinas de Deus, para ser instrumentos de lavar pés. E quando nós somos então um meio de alegria na vida das pessoas, Deus com o seu poder, Ele vem com o seu favor divino, através daqueles que estão sendo meio de alegria e alcança as pessoas que estão à nossa volta. Está entendendo? Que o favor divino e o meio de alegria trabalham juntos. Então, se você quer que o seu irmão, que o seu pai, que a sua mãe, se você quer que o seu amigo tenha um encontro com Cristo, ser tu uma bênção.
Ser tu um meio de alegria. Ser tu uma lamparina. Esse é o chamado do Senhor, e o Evangelho só faz sentido se nós, sim, formos luz na vida dos nossos irmãos, se nós formos, então, meio de alegria. E é verdade que a pandemia tem assustado, tem matado, tem deixado muita gente doente. Mas talvez nunca na história da igreja tivemos tanta oportunidade de sermos meio de alegria na vida um do outro. Quer que o favor divino alcance os seus? Seja um meio de alegria. E aí ele diz no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui ele promete proteção. Ele diz, abençoarei o que vos abençoarem. Amaldiçoarei o que vos amaldiçoarem. Uma certa vez em um acampamento, né? Um pastor armou a sua barraca, colocou o seu colchão ali dentro da barraca, era um colchão de ar. E um jovem chegaram diante dele e falou assim, pastor, essa noite você vai dormir no chão. E o plano desses jovens era passar lá com uma agulha e furar o colchão do pastor. E o pastor olhou para eles e disse assim, Gênesis capítulo 12, versículo 3. E eles falaram, o que está escrito lá? E ele disse, vai lá ver. E eles falaram, nós vamos furar o seu colchão, pastor. E ele falava, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então esses jovens, antes de fazerem essa brincadeira com o pastor, eles decidiram ver o que estava escrito, né? E quando eles abriram lá, estava escrito, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que vos amaldiçoarem. É óbvio que o pastor dormiu no seu colchão cheinho e ninguém chegou perto desse colchão, né? Mas, deixando aqui de lado essa brincadeira, esse comentário, o versículo está deixando bem claro que o Senhor promete proteção para os seus. E você vai dizer assim, mas de onde está a proteção? Porque os cristãos estão pegando Covid, os cristãos estão morrendo. Isso está acontecendo porque eles estão em pecado? Claro que não. Mas a proteção está sim naqueles que estão sendo curados e caminhando conosco ainda hoje, mas também está naqueles que estão sendo curados e levados para casa. Porque esse lugar onde nós estamos hoje não é a nossa casa. Eu quero fazer um comentário aqui que eu ouvi. Quando o pai do Silas faleceu, algum tempo atrás, o filho do Silas, o Davi, disse assim, o vovô foi curado. E de fato, ele foi curado. Ele foi curado quando o Senhor disse, vem filho amado. Então o Senhor tem cuidado de mim, e o Senhor tem cuidado de você, talvez não da forma que você quer, e não da forma que eu quero, mas o Senhor tem cuidado. E ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui já quebra aquela história, né, de que os judeus dizem que Jesus veio para eles, né, e não para os gentios, né? Inclusive muitos cristãos hoje ainda pregam por aí que Jesus veio para os judeus, mas porque os judeus o rejeitou, então ele veio para os gentios. Não, gente, não. Era plano de Deus desde o início alcançar todos os povos. Está escrito aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, não é os judeus, não é os hebreus, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, para aqueles que estão em Cristo, o que acontece? Acontece que para mim e para você, como diz lá em Romanos, para aqueles que são circuncidados no coração, nós somos filhos de Abraão. Então eu posso dizer para você que você é filho de Abraão, e você é mais filho de Abraão do que os judeus que não creem em Jesus. Por quê? Porque você é descendente de Abraão por fé. Porque você foi circuncidado no seu coração. Então quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está dizendo, Abraão, de você, eu vou fazer com que haja uma nação, um povo, e desse povo eu vou nascer.
E quando eu nascer, eu vou morrer na cruz, para que todo aquele que crer em mim seja salvo, não os judeus, mas todos os povos da terra que creem em mim. Está entendendo onde vai os planos de Deus? Quando ele diz, Abraão, sai da tua terra, ele está falando assim, Abraão, sai da sua terra, porque o meu plano é alcançar o Eduardo, é alcançar o pastor Ricardo. O meu plano é alcançar o João, o Pedro. E eu preciso alcançá-los, mas para isso eu preciso usar você e sua esposa. E aí no versículo 4 ele diz, partiu pois Abraão, como me ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Até aqui. Só isso. Veja bem. Partiu pois Abraão, como me ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Veja bem, até aqui eu falei do agir de Deus na vida da pessoa, ok? Só que agora preste atenção aqui, porque eu também estou falando da humanidade de Abraão, ok? Então veja bem, quem é Abraão? Abraão é um homem pecador como eu e como você, sua esposa também, lembrando que Sarai ainda era Abrão, não podiam ter filhos, apesar do nome de Abrão, certo? O nome de Abrão significa pai elevado, pai ilustre, grande pai. Só que esse pai elevado, esse pai ilustre não podia ter filhos, é um pouco irônico isso, né? Mas quando Deus chama eles, Deus já olha para Sarai e diz, eu vou fazer um milagre aí. Só que veja a humanidade de Abraão. Qual é a ordem de Deus? Olha lá no versículo 1. No versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não é? Sai da tua terra, da tua parentela. Agora volta para o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Qual era a ordem do Senhor? Não era para sair do meio da parentela? Por que Ló foi junto? O que Abraão fez? O que acontece? Abraão leva Ló junto, leva também os seus pastores, Ló também leva o seu grupo ali, certo? Então sai um grupo de pessoas que vão embora em sentido a Canaã, ok? Eles vão para o Egito e saem do Egito, e nesse meio tempo começa a haver problemas entre Abrão e Ló. Eles começam a discutir, começam a brigar, e os pastores de Ló começam também a brigar, a discutir com os pastores de Abrão, e a família então fica ali desestruturada. Começa a gerar problema dentro deles. Por quê? Por decisão errada. Então tome cuidado, porque talvez as decisões erradas que você está tomando hoje, talvez hoje pode até ter gosto de mel, sabor de mel, mas lá na frente, isso vai gerar problema no meio do teu povo. Então tome cuidado com as decisões que você está tomando agora. O que acontece? Aí que eu quero convidar você para ler os 2 últimos versículos aqui dessa mensagem. No capítulo 13... no versículo 14 e 15, veja bem, Abrão teve que tomar uma decisão, e a decisão dele foi, ele chamou o sobrinho dele, Ló, e disse, Ló, não dá mais pra gente caminhar junto. Abrão decidiu pôr a casa em ordem, e ele diz assim, ó, olha para esse campo aí, olha para onde, para todo canto, e você vai tomar decisão. Para um lado que você decidir seguir, eu vou pro outro, mas não dá mais pra gente caminhar junto. E então Ló pega o seu grupo, os seus pastores, suas ovelhas, o que ele tinha, e segue para uma direção. Veja bem, o fato de Ló ter ido embora não significa que eles deixaram de ser irmãos, que eles deixaram de ser família. Lá na frente, quando Ló precisa, Abrão vai lá guerrear a favor dele. Agora, veja bem, logo em seguida que Ló vai embora, acontece aqui o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Pegou ou não? De novo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás.
Depois que Ló se separou dele, então Deus decide falar com Abrão e diz: ergue a cabeça, rapaz, e veja o que eu tenho para você. Você nem vai entender agora. O significado do nome Ló é véu, tirar o véu. Então, quando Abrão decide tirar o véu que está cegando ele por conta da quantidade de problemas, quando ele tira o véu, então Deus fala com ele. E Deus diz para ele: olha para frente e veja o que eu tenho para você. A decisão errada de Abrão fez com que Ló literalmente se tornasse um véu nos seus olhos e fez com que ele perdesse a visão. Então, quando ele tira o problema, e veja bem, quem tirou o problema foi ele. Então Deus decide falar com ele: agora que você resolveu, eu vou falar com você. Ergue a cabeça e veja o que eu tenho para você. Veja as promessas. Veja o que eu tenho para você. Lá na frente está o seu filho. Lá na frente está a sua herança. Lá na sua frente está a sua casa, está o milagre. É lá na frente que está a gravidez de Sarai. Olha para frente. Só que o Senhor não fez com que Ló fosse embora. Quem tomou a decisão foi Abrão. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente por aí, eu estou chegando ao fim aqui. Tem muita gente por aí esperando Deus resolver problemas que Deus não vai resolver. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela palavra, o problema é seu? É literalmente isso, o problema é seu. Se você fez a lambança, se você tomou a decisão errada, eu quero dizer para você, a palavra de Deus para você aqui hoje é: tire o véu, resolva o problema. Tem muita gente orando, falando: Deus, resolve para mim. E a resposta de Deus para você aqui hoje é: eu não vou resolver o seu problema. O problema é seu. Eu vou estar com você. Eu vou te dar suporte, eu vou te dar força, mas o problema é seu. Não transfira para Deus aquilo que é seu. Quando você resolver os seus problemas, veja bem, o que você não pode fazer, Deus faz. Por misericórdia e por graça, aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz. Sabe por quê? Porque os meus erros e os seus erros não podem frustrar os planos de Deus. Mas os problemas são meus, os problemas são seus. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui para te dar suporte, mas seja forte, corajoso, corajosa, erga a cabeça e resolva. Tire o véu. Ei, quer ouvir a voz do Senhor? Tire o véu e Deus vai falar com você. O problema é que talvez você está parado no tempo olhando para trás. E quando você fica olhando lá para trás, você só vê só os problemas, você só vê só as falhas. E esse é um grande problema daqueles que estão em Cristo, ficar olhando para trás. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olha para frente e veja o que eu tenho para você. Olha para frente e veja o campo verde. Não importa se o outro aparentemente tomou a melhor decisão. Eu sei o que eu tenho para você. Deus tem o melhor para você. Para de olhar para trás. Para de olhar para os problemas. Para de olhar para o seu passado. Não tem motivo para comemorar. Não tem motivo para fazer festa. Você tem. A partir de Cristo, você tem muito motivo para comemorar. Erga a cabeça, tire o véu, olha para frente e veja o que o Senhor tem para você. Queridos, é isso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero só aqui agradecer você que tem orado, né? O pastor Ricardo, graças a Deus, já está melhorando, né? Quero desafiar você e te encorajar a continuar intercedendo pelos enfermos, né, da nossa comunidade. Orar pela mãe da Rose, né? Orar por toda a sua casa, né? Não se esqueça de orar, né? Não se esqueça de clamar ao Senhor. Na verdade, caminhe na rua orando. Antes de dormir, ore. Acorde, ore. Não perca nenhuma oportunidade. É tempo de oração, é tempo de clamar, né? Então esse é o meu desafio para você. Obrigado pelas orações, obrigado por ter orado por mim,
Obrigado por ter orado pela Maria Rita. Obrigado por ter orado pela Cláudia. Graças a Deus estamos bem, né? Então é isso, né? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, e que esteja sobre todo cristão que está esparramado pela face da terra, hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a